Eu passo logo a palavra para a doutora Clarissa, e, como sempre, a gente recomenda que todos mantenham os microfones bloqueados. Ao final, se vocês tiverem perguntas, já podem ir adiantando e escrevendo lá no chat, mas ao final a gente deve abrir a oportunidade e ela vai, na medida do possível, fazendo as considerações. Boa noite, Clarissa. Boa noite, gente. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que ontem foi muito legal e eu acho que hoje vai ser tão legal quanto ontem. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E sim, a gente se conhece há muito tempo, e isso é muito bom. Eu também fico muito honrada de estar aqui hoje. Bom, vamos começar lá. Eu vou pegar minha apresentação aqui agora para a gente começar a falar um pouquinho. Vamos abrir. Então, gente, boa noite. Meu nome é Clarissa, como a Rosário já comentou aí com vocês, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional nesses tempos de crise. Antes da gente falar o que é inteligência emocional, a gente precisa entender um pouquinho o que é emoção. A gente vê aí uma imagem linda de uma praia. Primeiro, se eu chegar para qualquer um na rua e perguntar o que é emoção para você, acho que a maioria de vocês vai responder para mim: ah, emoção é o que eu sinto. E se eu virar para você e falar, tá, então eu vou colocar um prego na sua mão. Isso é emoção? Você vai sentir, não vai? Isso não é emoção. Emoção é um pouquinho além disso. É além das coisas que você sente. Então, aqui a gente vê uma imagem de um banhista na praia. Imagina uma tarde de sol linda, maravilhosa, coisa que a gente não está podendo fazer agora, sair para a praia. Mas o banhista está lá e ele, de repente, vê um tubarão. E aí, o que acontece nessa hora? Imediatamente, o corpo dele começa a dar sinais. Ele começa a ter uma dilatação das pupilas, a boca começa a secar. Se tiver com vontade de fazer cocô, ele vai fazer cocô. Se tiver com a bexiga cheia, ele vai fazer xixi. Então, isso tudo acontece em meio segundo. E isso é emoção. Eu vou agora passar para o próximo slide para a gente falar sobre a inteligência emocional mais um pouquinho. O nosso cérebro, ele é um aparelho biocomputacional. Então, ele cria um monte de programações, de programas de ações. Ou seja, tudo que aconteceu ali na hora que o banhista viu o tubarão é um programa de ações que tem dentro do cérebro dele. Então, assim, o cérebro foi lá, viu o tubarão e já fez acontecer tudo isso dentro do nosso corpo. Não tem como a gente, de repente, virar e falar assim, tá, eu vou parar, não vou fazer xixi, vou conseguir segurar. Ou então, eu não vou fazer minha pupila dilatar. Isso não tem jeito de acontecer, já vai acontecer naturalmente. Isso tudo acontece em meio segundo, não tem como a gente controlar. O que a gente pode controlar é compreensão de todas as emoções que acontecem a partir daí. Por exemplo, a gente pode entender quando a gente fica triste, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica ansioso, e tem como a gente saber como agir frente a essas ações. Antes da gente falar um pouquinho sobre a pandemia de novo, tem um exemplo que eu acho muito legal de dar. Imagina você estar numa reunião, você sabe que você é uma pessoa mais alterada. Você está numa reunião, nervoso, começa a ficar uma reunião mais agitada, e aí você começa a perceber que você vai perder o controle de si mesmo. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu sabendo como o meu corpo está reagindo, que eu vou começar a perder a razão, começar a perder o meu controle, eu viro e falo, gente, vamos esperar um pouquinho? Daqui a uma hora a gente volta, porque aí eu consigo me recompor. Isso é ter inteligência emocional. Então, aí, dito isso tudo, que a gente falou um pouquinho sobre o que é inteligência emocional, agora a gente vai entrar no que é de nosso interesse aqui agora, né? Essa pandemia geral que está acontecendo, que é o coronavírus. É importante a gente entender que, além dela ser uma pandemia de ser viral, ela também é emocional. Não é? Aí eu coloquei uma imagenzinha, mais para frente vocês vão ver ela, mas eu tenho certeza que muitos de vocês aí se sentiram confusos, angustiados, tiveram ansiedade, estresse, medo, desespero, raiva, tristeza, tudo nesse momento de quarentena que a gente está passando. E isso é muito normal. E aí, como é que a gente faz para preservar essa tranquilidade, esse bem-estar que a gente tem nessa situação tão difícil que a gente está passando? E Jung, ele dá algumas diquinhas que ajudam a gente a lidar com isso tudo. E a gente vai começar a falar um pouquinho delas agora.
O que é a primeira dica de todas é a autoconsciência emocional. E o que é essa autoconsciência? É tudo que reflete, que se refere a nós mesmos. Não é tudo que a gente entende sobre a gente e nossos processos. E aí é muito importante que a gente entenda quais são as nossas qualidades e quais são os nossos defeitos. Tem uma atividade que eu faço dentro do meu consultório que eu acho muito interessante dar para a pessoa começar a ter uma autopercepção de si mesmo. Eu peço para a pessoa escrever num papelzinho para mim quais são, eu quero 3 qualidades e 3 defeitos dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, eu peço para ela pedir para algum familiar escrever também no papelzinho as 3 qualidades e os 3 defeitos que ela enxerga do meu paciente. Só que a gente só abre os papeizinhos quando a gente chega dentro do consultório. E aí, muitos deles ficam emocionados, extasiados com o que os familiares falam, porque muitas vezes eles não conseguem perceber o quão valoroso eles são. E aí, através disso, a gente consegue trabalhar a autoestima, a autoconsciência, entender como funciona o nosso corpo, porque a gente tem qualidade, mas a gente tem os defeitos, a gente tem os nossos pontos fracos. E a gente sabendo lidar com esses pontos fracos, a gente consegue levar melhor e ter a tal da inteligência emocional e ter uma consciência do nosso corpo. E aí a gente entra na consciência emocional, porque primeiro a gente falou só das qualidades e defeitos. E aí depois a gente vai falar sobre os nossos sentimentos e emoções, que é o que eu falei da reunião, do exemplo da reunião, de saber se controlar, de saber entender quanto que a gente está no nosso limite, é muito isso, ter essa consciência emocional, do que a gente está sentindo e conseguir controlar, ou então amenizar, ou então falar, ó, calma, deixa eu respirar fundo aqui para conseguir seguir em frente. Isso de respirar fundo ajuda em qualquer coisa. Você respirar fundo, você evita de falar besteira, evita de falar sem pensar, e isso é muito legal. E tem algumas diquinhas para se ter essa consciência. Primeiro é identificar os padrões dos seus comportamentos, que é o que eu acabei de falar, né, da gente entender quando tá nervoso, quando começa a ficar irritado, quando começa a perder o controle, é essa identificação dos padrões, dos comportamentos. E aí é legal, e tem outra atividade que eu faço dentro do meu consultório, eu vou dar várias dicas de ações que eu faço dentro do meu consultório, porque são coisas que eu vivo no meu dia a dia. Então, assim, se você chega à noite, na hora que você vai deitar, começa a pensar tudo que teve no seu dia. Muitas vezes a gente fala sem pensar, a gente age por impulsividade. E nessa hora, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, o repensar o dia é muito legal, que a gente vai pensar de novo. A gente vai falar assim, putz, por que eu agi dessa maneira? O que estava passando pela minha cabeça naquela hora? Isso ajuda muito a gente a se autoconhecer. Outra coisa, praticar atividades que vão ajudar a gente a se concentrar no presente. Tem uma atividade que eu ando fazendo com os meus amigos nesse período de quarentena, né, que a gente não pode sair de casa, tem aquela famosa dedanha. Então, a gente tem jogado Stop. Então, um aplicativo que chama Stop, que ajuda a gente a focar ali no presente. Então, eu tenho tempo, eu tenho que escrever as palavras com a letra, e isso tem ajudado muito. Ajuda a trabalhar o meu cérebro, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, me ajuda a me conectar com os meus amigos, a passar o tempo e eu conectar com o presente. Então, isso é muito legal. E mais uma dica é a gente anotar as coisas que a gente descobre sobre a gente mesmo. Fazer um diário. Quando a gente começa a anotar as coisas que a gente pensa, a gente se descobre, a gente vai vendo como é que a gente é, não é? Tem esse autoconhecimento. A próxima etapa é foco no que a gente pode controlar. Isso é fundamental. Mais uma vez, eu volto com uma dica do que eu faço dentro do meu consultório. Existem 3 perguntinhas que podem ajudar a vocês, não só nesse período de quarentena, mas em todos os momentos da nossa vida. Principalmente para quem é ansioso. Porque a gente tem a tendência de pensar lá para frente, de ter nossa, eu tenho uma prova para fazer daqui a 6 meses. Por que a gente vai preocupar com essa prova agora? Então, a gente tem 3 perguntinhas que ajudam a gente a organizar nossos pensamentos. A primeira pergunta é essa. Esse problema que eu estou aqui agora, esse questionamento, é um problema meu ou que eu possa resolver? Se sim, ótimo. Então, a gente vai tentar lidar com ele agora. Mas e se não for meu? O que adianta eu pensar nele ou eu tentar resolver se eu não vou conseguir? Só vai me gerar mais estresse, ansiedade e muitas vezes acaba bloqueando a gente.
Se essa pergunta for sim, a gente pula para a próxima pergunta, que é, esse problema, ele pode ser resolvido agora? Que é o grande problema do ansioso. Ele quer resolver a prova que vai ter lá na frente, o fim da pandemia, o que eu vou comer daqui a 3 semanas, entendeu? Então, assim, isso é o mal do ansioso. Só que não vai conseguir resolver agora, porque o problema está lá na frente. Mais uma vez, não adianta a gente tentar resolver agora. Se a resposta da primeira e da segunda pergunta for sim, a gente passa para a última pergunta, que é como, racionalmente, eu consigo resolvê-lo? Olha só, então assim, muitas vezes, quando a gente está ansioso, a gente acredita que uma bicicleta pode voar, igual no filme ET. E sim, isso acontece na cabeça da gente. Quem aí, eu não sei se vocês já tiveram uma crise de ansiedade, mas realmente a gente acha que o impossível pode acontecer. E aí a gente vê, depois que a gente percebe que o problema é nosso, ele pode ser resolvido agora, eu vou pensar em como que eu vou resolver ele racionalmente, com o pé no chão, sabe? Se quiser, conversa com um coleguinha, pede opinião, sabe? Sim. Essas 3 perguntinhas podem ajudar demais a gente a organizar o nosso cérebro, a nossa confusão mental que dá na gente. E aí tem uma outra dica que Jung dá, que é autoconhecimento on, fake news off e ter o autocuidado. Então, a gente vai agora entrar também nessa parte da epidemia. A gente sabe muito bem que a gente tem que se proteger, não é? E o se proteger hoje, e todo mundo já sabe de cor, é passar álcool em gel na mão, lavar a mão muito bem lavada com álcool e sabão, com água e sabão. Se for tentar não sair de casa, e principalmente se for grupo de risco, evitar de sair, só tenta fazer o básico, isso é muito importante, porque a gente vai proteger não só a gente, mas o outro também, que entra na parte do autocuidado. É muito importante que a gente esteja por dentro das notícias, não é? A gente saber qual foi o número de mortos, quantos infectados que tem, quantos ainda estão suspeitos de ter ou não, isso é muito importante. Mas a gente ficar 24 horas bitolado nisso, não dá certo, não vai ajudar, só vai deixar a gente mais ansioso. E aí eu vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho que vai remeter justamente a isso, porque nossa saúde mental vai para o espaço. E também é importantíssimo não confiar nessas mensagens que a gente recebe no WhatsApp, que está rolando aí o tempo inteiro, falando que não é isso tudo que estão falando, que a gente pode sair de casa, que a gente tem que voltar a trabalhar, que só os idosos que têm que ficar dentro de casa, e não é assim. Isso tudo são as famosas fake news, né? Então a gente tem que evitar fazer a nossa parte de nos protegermos e ficarmos dentro de casa. E aí tem uma imagenzinha que eu coloquei que eu achei muito interessante. Ela é divertidinha, mas com um conceito muito sério. Que aí é um médico, né, empurrando um paciente, e ele pergunta para o cara, e aí, você tem ideia de como é que você ficou doente? Ele falou, vendo as notícias. Então, assim, a nossa cabeça também fica doente, a gente também fica doente do nosso psicológico, né? Então, achei muito legal essa imagenzinha. E aí, a gente tem o famoso quadro, que eu acho que todo mundo aí já viu ele inúmeras vezes, mas que é muito importante da gente falar. Porque aqui, ó, a gente tem o número de casos, né, um gráfico que tem o número de casos e o tempo desde o primeiro caso. Essa parte mais vermelhinha e mais rosada, a gente vê que se não tivesse esses controles todos de proteção, de autocuidado e tudo mais, passar álcool em gel, evitar de sair de casa, a gente vai ter um número muito alto de pessoas doentes ao mesmo tempo. E aí o nosso sistema de saúde não vai dar conta disso tudo, porque vai ter um monte de gente doente e tem pouco sistema de saúde, tem pouco leito, tem pouco CTI, tem pouco hospital. Então, assim, se a gente ficar em casa, a gente vai conseguir alongar essa curva. Então, a gente vai ter, tudo bem que pode ser o mesmo número de doentes que teriam nesse pico, mas o sistema de saúde vai conseguir dar conta de lidar com isso tudo. Então, se a gente fizer a medida de controle, vai ter hospital e medicamento para todo mundo aí. Então, é muito importante que a gente retarde o pico de epidemia e que a gente se cuide, que é a gente fazer a nossa parte. E aí, tem o famoso Pac-Man, não sei se vocês lembram dele ou não, mas isso é da minha infância, denuncia um pouco minha idade, talvez, mas é um pouquinho para mostrar ludicamente como é que funciona o coronavírus. Tá todo mundo andando pelas ruas e o coronavírus está aí, ó, pegando todo mundo. E aí, ele vai lá procurando e todo mundo começa a se proteger, ficar dentro de casa. Aí, ó, o carinha fechou
a porta, os outros vão fechando também, e nisso o coronavírus não chega em ninguém, porque está todo mundo protegido. Então, esse é um exemplozinho básico, assim, bem lúdico, para vocês entenderem como é que funciona e por que a gente tem que ficar dentro de casa, né? E aí a gente vai falar, mudando um pouquinho agora, da próxima dica, que é ter empatia. Não sei se você sabe o que é empatia, mas a empatia é entender as necessidades do outro e poder respeitá-las. Sempre é importante que a gente tenha empatia, mas principalmente agora. Aqui tem uma imagenzinha, tinha até um outro GIF que eu queria mostrar, mas eu não consegui achá-lo, mas aqui dá para explicar um pouquinho. Aqui a gente entende que tem uma pessoa, que passa para mais 3 pessoas, que passa para outras 3 pessoas, e assim consecutivamente. É importante que a gente entenda que se uma pessoa dessas aqui ficar dentro de casa, ela vai evitar de passar por um monte de gente. E aí, onde que vai entrar a empatia? Vocês vão me perguntar. A empatia é o seguinte, tem um monte de gente que precisa trabalhar, que não pode ficar dentro de casa. Tem o gari que precisa catar o lixo, tem o médico que precisa estar no hospital cuidando dos doentes, tem o dono do restaurante que vai fazer comida, tem o povo que trabalha no supermercado. Essas pessoas precisam estar em casa. Tá em casa. Essas pessoas precisam sair para trabalhar. E o que a gente pode fazer? Ser solidária a elas. Se a gente fica dentro de casa, a gente se protege e protege a elas também, que é menos perigo, menos chance delas se infectarem também. Isso é ter empatia. Isso é ser solidário, é entender o outro e falar, não, pera, já que você não pode fazer, eu vou fazer por nós dois. Entendeu? Então, vamos ter empatia. Quem puder ficar dentro de casa, fique dentro de casa. É fundamental isso. O próximo slide, a próxima dica é falar sobre ter resiliência. Uma palavrinha difícil essa, né? Mas o que é ter resiliência? É a gente entender que a gente é capaz de lidar com os problemas. Principalmente, ó, eu marquei de azul aí, bem bonitão, que é superar esses momentos difíceis. E sim, a gente está num momento muito difícil, de não saber como lidar, de não saber como que isso vai acabar, ou quando que isso vai acabar. É assustador, de certo modo, mas a gente vai se reinventando. O brasileiro tem a capacidade de se reinventar, né? A gente consegue superar os momentos difíceis, a gente passa por tantas adversidades e a gente consegue lidar com isso, com a pressão toda. Isso é ter resiliência. O brasileiro é muito resiliente. Vamos manter a resiliência. E é um ajudando o outro, né? E vamos ter flexibilidade. A gente tem mania de se cobrar e cobrar muito do outro. Não vamos fazer isso, não. Vamos ser mais flexíveis conosco mesmo e com o próximo, sabe? Vamos ter mais paciência, vamos respeitar mais o próximo, vamos entender mais o próximo. Olha, a própria escola, o brasileiro, a gente estava falando de brasileiro se reinventar. A escola está tendo aula online, e isso é muito legal, é uma maneira de reinventar isso tudo, sabe? É uma maneira de, o que a gente pode fazer disso tudo? Já que a gente não pode ir para a aula, vamos ter aula de dentro de casa. Isso é ser flexível, vamos entender a gravidade do momento atual. Então, vamos ser mais flexível com todo mundo também? E aí a gente entra em algumas diquinhas que a gente pode fazer. Tem o ócio criativo, que são atividades que vão ajudar a trabalhar o nosso cérebro. Eu falei do joguinho do stop, que vai fazer a gente pensar. Eu acho que vocês podem ler, fazer palavra cruzada. Tem uns sites que tem um monte de joguinho de lógica, ajuda pra caramba. Escrever ajuda muito. Isso porque o nosso cérebro precisa trabalhar, senão ele vai começar a ficar parado. E quando o nosso cérebro fica parado, ele começa a travar, ele começa a não conseguir se concentrar muito. Então, a gente precisa deixar o nosso cérebro em funcionamento, em constante trabalho, em constante agitação. Então, por isso é importante a gente ter ócio criativo. E aí também ter os hábitos produtivos. O que é ter um hábito produtivo? A gente, antes dessa quarentena toda, desse isolamento social, a gente não tinha tempo para nada, não é verdade? A gente falava que, não posso arrumar minha casa porque eu não tenho tempo, eu não vou cozinhar porque eu não tenho tempo, e aí entram os hábitos produtivos, que agora a gente tem tempo de sobra. São as atividades que vão ocupar nossa mente e ajudar a passar o tempo. Se o armário tá bagunçado, vamos arrumar o armário, a gente tem tempo para isso. A casa tá bagunçada, vamos arrumar a casa. São hábitos produtivos que a gente vai criar. Fazer uma atividade física dentro de casa também ajuda demais. Eu sou uma pessoa que gosta de dançar, amo dançar, principalmente forró.
Ih, meu filho, bota um forró para tocar aqui em casa e sai dançando. Minha mãe fica até rindo da minha cara. Mas é a minha maneira de passar o tempo. Ainda faço uma atividade física ao mesmo tempo. Tem gente que gosta de meditar, tem gente que se apega a um Deus, alguma coisa assim. A gente estava falando disso ontem, depois da palestra, nos comentários, e foi muito legal. Aí tem 2 sites que eu quero indicar para vocês, que eu uso muito, que tem um monte de atividade de lógica, de joguinho para quebra-cabeça, então ajuda tanto a passar o tempo, quanto a fazer nosso cérebro funcionar, que é o Racha Cuca e o Genial. São 2 sites muito legais. São dicas que eu estou dando, mas que podem ajudar a vocês. E a gente tem que entender que a crise, que é o que a gente está passando agora, ela é um misto de aprendizagem e oportunidade. A gente está no momento de fazer a oportunidade, de aprender muita coisa, tem um monte de sites que estão aí dando um monte de curso gratuito, online, sabe? Aproveita esse momento para vocês aprenderem mais, se reinventarem mais. É importante que a gente reaprenda a viver, porque nesse tempo está muito complicado, não é? E enxergue como oportunidade. Pode parecer que tudo vai dar ruim, mas no final vai dar tudo certo. E é muito importante. Se vocês sentirem necessidade, se tiverem crise de ansiedade ou começarem a ficar muito estressado, procura um psicólogo, provavelmente, muito certamente, ele vai te ajudar. Muitos profissionais, agora, nesse tempo de pandemia, estão oferecendo serviços online. Eu, por exemplo, faço meus atendimentos online. Não é puxar sardinha para o meu lado, mas o nosso Conselho de Psicologia proibiu que a gente atendesse pessoalmente e a gente está atendendo só virtualmente agora. Então, os meus contatos estão aí, meu nome é Clarissa Andrade, meu telefone e minhas redes sociais. Quem quiser entrar em contato comigo, é só me procurar. E o mais importante de tudo é vocês entenderem que vai passar. Isso é fundamental, isso tudo vai passar. Por mais que pareça que não vai acabar tão cedo, isso vai passar. E vamos viver um dia de cada vez. Não vamos fazer plano lá para frente, não, porque a gente não sabe como é que vai ser lá para frente. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos programar o nosso dia, a nossa semana, que são momentos mais pertos e que a gente tem mais segurança e controle agora. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. E essa foi minha apresentação aí. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Então, pessoal, todo mundo está me ouvindo? Está me ouvindo, Clarissa? Tô. Perfeito. Então, em nome da escola, Clarissa, mais uma vez eu vou te agradecer. Segundo agradecimento, né? Ontem teve agradecimento de novo. Eu digo e repito que você foi muito feliz na sua fala. Eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo e a preocupação que a gente tem com os nossos alunos e professores, eu acho que o que você trouxe foi muito assertivo e contribuiu muito para que a gente consiga superar essa fase de forma mais suave, porque está difícil para todo mundo. E aí, pessoal, nessa sequência, a gente disponibiliza o espaço para quem quiser fazer pergunta, quem quiser tirar dúvida, pedir apoio, pedir dicas, a Clarissa vai super responder vocês. Aí vocês podem tirar do mute, ativar o microfone e fazer a pergunta aí para a doutora Clarissa, tudo bem? Ou então pode mandar no chat que eu pergunto direto para ela aqui, tá? Temos um silêncio. Tem uma pergunta aí, ó. Quer fazer uma pergunta? Eu acho que é o Raquel. Você quer perguntar, Raquel? Pergunta aí. Raquel, pergunte, Raquel. Ou então manda no chat, Raquel, que eu faço a pergunta aqui para a doutora Clarissa. Vamos lá, vocês não querem perguntar, Clarissa? Então eu vou perguntar. Uma pergunta que eu fiz ontem, eu acho que vai ser muito bacana para os meninos também ouvirem hoje, é sobre quais as técnicas que a gente poderia utilizar, alguns exemplos, para conseguir tanto dormir melhor, porque o momento de sono é um momento muito precioso, e a gente tem que estar com a cabeça boa para poder descansar, e dicas de acordar melhor para enfrentar o dia. O que você orienta a gente nessa situação?
É uma ótima pergunta, como eu disse ontem também. É importante, primeiro de tudo, nesse tempo de quarentena, a gente não tem muito uma rotina. A gente dorme tal horário, a gente acorda no meio da madrugada. É importante a gente ter uma rotina para poder nosso corpo entender a hora de dormir, a hora de acordar. Ontem eu dei uma dica de ter uma rotina, de ter um ritual quando for deitar. Umas meia horinha antes, deixar o celular de lado, não ficar estudando ou fazendo trabalho ou vendo alguma coisa muito agitada, porque isso acaba deixando o nosso cérebro mais agitado. Entende? Deixa a gente. O nosso cérebro não entende que está na hora de dormir, ele continua ali trabalhando. Então, a gente dá um tempinho dessa agitação toda e fazer o nosso cérebro entender que está na hora de dormir é muito importante. Ou a gente, sei lá, toma um chazinho. Ontem as pessoas falaram de orar, tem gente que tem uns remédios que são muito bacanas, tem a melatonina, que é um hormônio que a gente mesmo produz, mas que às vezes a gente tem que dar uma complementada. Tem o chá de valeriana ou o comprimidinho que ajudam a dar uma relaxada para dormir. Então, tem várias alternativas, mas o seu cérebro tem que entender que está na hora de dormir. Não adianta nada a gente ficar agitadão, que o nosso cérebro vai continuar agitadão. Lógico que às vezes complica um pouquinho, é mais difícil, mas é importante a gente ter essa rotina e desacelerando o nosso dia. E para acordar, a gente ainda comentou ontem de colocar um despertador mais suave, porque não adianta a gente acordar com pê, 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 pê. Imagina você acordar com isso, que coisa mais chata. A gente já vai acordar assustado, já vai acordar mais agitado. Então é importante a gente colocar uma música mais tranquila, dar esse tempo para o corpo inteiro acordou, relaxar, respirar fundo. Isso são coisas que ajudam demais. Tem gente que medita, tem gente que, sei lá, cada pessoa acha um ritual, mas é importante que você se conecte com o seu corpo. Isso é muito legal. Perfeito, muito obrigado. Eu acho que agora a Raquel vai perguntar. Pergunta. Oi, Clarice, boa noite. Oi, Raquel, tudo bem? Estou. Parabéns pela palestra, viu? Maravilhosa. Obrigada. Estou muito orgulhosa de ver você assim nessa profissão. Que bom. É muito legal ver. Conheço desde pequenininha, né? É muito lindo ver você brilhando, né? As mulheres empoderadas. Eu queria perguntar para você uma dica, né? Porque o meu filho, nas primeiras semanas, ele estava muito tranquilo. Agora, ele tá, menina, mas tão agitado. Pulando, fica socando, só brincando de luta, sabe? Aham. Que eu que estou estressada agora, o que eu posso fazer com esse menino para ele dar uma melhorada? Dá alguma atividade para ele. Sabe? Uhum. Dá alguma atividade para ele gastar energia dentro de casa. Põe uma música para ele dançar, coloca... Oi? Desde o dia 18 que ele está trancado dentro de casa. Então, a gente tem que fazer atividade para ele se movimentar, sabe? Põe ele para arrumar o quarto dele, coloca ele para ajudar a varrer a casa, ou põe uma música para ele dançar, ele precisa gastar essa energia. Ele está com quantos anos mesmo? 11 anos. A idade da correria. Mas faz isso, dá atividade que ele vai cansar dentro de casa. Vai ajudar ele a dar uma liberada nessa ansiedade toda dentro dele. Porque é normal, né? Até a gente fica ansioso, imagina uma criança. Uhum. Eu também estou super ansiosa. Viu? Vai dançar também. Bem. Gente, eu sugiro para todo mundo dançar. Libera energia, sabe? Espanta os males, não é assim? Eu adoro dançar. Mas, enfim, então, eu tenho dormido, eu sou uma pessoa que dorme muito bem, sabe? Aí eu tô dormindo, faço aquele sono profundo assim, mas depois eu acordo de madrugada, meu filho, aquele olho regalado, assim, sabe? Muito ansiosa, preocupada com isso, com o futuro, o que vai acontecer. E, nossa, isso tá me matando. Eu não sou pessoa assim, eu sou pessoa... Não adianta... É o que eu falei no meio da palestra. Não adianta a gente se preocupar, por mais que a gente tem que conversar direto com o nosso cérebro, não adianta a gente ficar tentando adivinhar como é que vai ser o depois. É importante que a gente tente focar no agora, porque a gente não sabe como é que vai ser o depois. Vai passar? Vai passar. Mas e aí? Quando chegar lá na hora, a gente vai reinventar. Ontem foi interessante que um dos alunos comentou que
a gente vai mudar muitas nossas emoções, o ressignificado que a gente vai fazer das coisas, o sentar no boteco para beber uma cerveja, o abraço que a gente vai dar no outro, a conversa, o bate-papo, isso tudo vai ter um outro significado. Hoje, vamos valorizar o que a gente pode ter. A gente pode ficar com a família, brincar com o filho, ou ficar com o pai e mãe. Vamos aproveitar isso, que é o que a gente pode fazer agora. Não tem como a gente preocupar com uma coisa que está lá na frente, que a gente não sabe quando vai ser e nem como vai ser. Então, é bom tentar focar no agora para deixar a gente menos ansioso um pouco. Tá, Joia. Muito obrigada, viu? De nada, meu bem. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, te parabenizar aí pela palestra. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, obrigada, Marcos. Pode começar, Marlos. Quais as recomendações que você me sugere aí para a gente acabar com a ansiedade nesse período da pandemia? Então, um monte de coisa que a gente falou aí ajuda muito. Primeiro, a gente tem que fazer o que vai deixar a gente mais tranquilo, sabe? Mais leve. Então, se para você meditar é uma coisa que te ajuda, então vamos meditar. É importante que a gente ocupe a nossa mente, porque ficar dentro de casa deixa a gente muito agitado, muito ansioso. Então, vai fazer coisas que te façam bem, que vai ocupar a sua cabeça, e isso ajuda muito. Respirar fundo, em primeiro lugar. Assistir às aulas, não é? Que eu já estou sabendo que tem aulas online aqui que a escola está dando, então isso ajuda demais. Obrigado. De nada. Clarissa, tem uma outra pergunta aí no chat, não sei se você já chegou a ver, que o aluno pergunta o seguinte: eu tenho uns colegas abusando do álcool, como eu poderia ajudar eles nesse período? Nossa Senhora, não, ainda mais com essas lives que estão rolando, o povo tá bebendo mesmo, não tem jeito, né? Mas isso é importante que a gente tente se cuidar. Sério, porque assim, muitas vezes parece que a gente está de férias o tempo inteiro, não é? Parece que é final de semana eterno, que é sextou eterno, como todo mundo diz. Então, a tendência é acabar bebendo mais. Tenta se controlar, sabe? Bebe menos ou tenta beber só no final de semana. É importante que se controle. Ou então, tenta mudar um pouquinho o foco da bebida. Pode ajudar bastante. Eu espero ter contribuído aí. Não abusem tanto do álcool. Então, a Bel fez a pergunta. Fala pro coleguinha que a gente está em época de crise para economizar dinheiro, tá? Ó, menino, vai economizar demais. Pois é. Só complementando um pouco, que eu até falei isso ontem, esse é o momento, como a Clarissa falou, de ressignificar. Então, é um momento onde a gente vai passar a dar mais valor aos momentos que a gente vive. É valorizar a família, é valorizar as pessoas que te querem o bem, que estão perto. Porque a gente vê muito que com essa correria, a gente acaba ficando preso a muitas vezes recursos tecnológicos, a gente não dá atenção devida a uma pessoa que muitas vezes está próxima. Então, eu acho que os laços físicos, depois dessa pandemia, eles vão tender a melhorar muito mais. Porque, ao mesmo tempo que a gente estava muito perto das pessoas, a gente estava muito distante. Eu acho que essa pandemia veio para a gente parar e avaliar o que a gente está dando valor. E o que a gente quer para a nossa vida a partir de agora. Então, acho que é o momento, de fato, de ressignificar, reinventar a nossa vida. Exatamente. A gente ficava tão preocupado só com trabalho, não tem tempo para nada, só pensa em trabalho, tem que ganhar dinheiro e tudo mais, e a família acabava ficando de lado. Agora não, é o momento que a gente vai ficar com a família. Por mais que a gente tenha uma crise financeira gigante, um monte de gente está sem dinheiro, a gente está apertado com um monte de coisa, mas é o momento da gente se cuidar. Então, vamos apreciar o que a gente tem agora. Isso é muito importante. Alguém mais, gente, quer fazer pergunta? Boa noite, Clarice, boa noite a todos. Novamente aqui, eu querendo fazer uma perguntinha, né? Novamente, porque ontem eu fiz uma perguntinha, e aí é óbvio, eu fiquei durante o dia fazendo reflexão a respeito das suas orientações, suas sugestões, e eu acredito que eu já vinha, de alguma maneira, praticando elas para este momento, para tentar controlar realmente a ansiedade. Ontem eu relatei no grupo, né, que eu estou extremamente preocupada com o futuro, né, com o posterior, e a sugestão da doutora Clarissa foi, de fato, que a gente tentasse lidar com um problema por vez
e focasse no agora, esperasse as coisas acontecerem, lá na frente a gente vai ver o que vai fazer. Aí agora, então, né, eu pensei assim, não, eu acho que eu estou fazendo desse jeito, está dando certo. A ansiedade me existe, mas pelo menos eu sei lidar com ela. Ela não me deixa travada, eu faço as coisas. Aí eu queria que a doutora pudesse falar para a gente, acredito que assim, como a gente sempre tem aquela curiosidade sobre o que o psicólogo é capaz de realmente nos ajudar, a gente até tem a ideia de que o psicólogo é uma pessoa que você está pagando para te ouvir, então por que não um amigo, né? Mas o psicólogo, como profissional que conhece das emoções humanas, ele realmente tem, nesse momento agora, um papel preponderante. A gente está vendo que em todas as redes sociais a gente está preocupado em passar mensagens de motivação, a gente recebe isso todos os dias, seja de um familiar, seja de um grupo de profissionais com os quais a gente convive, a gente está sempre recebendo essas motivações. A questão toda é que, mesmo assim, às vezes, a pessoa em casa, ela pode estar se sentindo isolada, efetivamente, sozinha. Né? Eu não sei quem convive com quem, né? Quantas pessoas moram em cada uma das residências dos nossos alunos, se é muito cheio, porque às vezes volume demais também é ruim, a gente às vezes precisa de um pouquinho de paz, de tranquilidade. Como é que é essa questão do viver no isolamento ou viver em meio a um volume muito maior de pessoas do que aquele que a gente esperava, né? Essa sim. Travou o finalzinho da sua pergunta. Como também procurar respeito para o seu próprio espaço. Como a gente garantir... Acho que o Rosário está travado agora. Ou tentar garantir um pouquinho de ter respeito pelo espaço de outra pessoa. Porque esse momento é um momento só dentro de casa, né? Sim. Primeiro, a gente tem que ter o nosso momento de parar, respirar, ficar do lado um pouquinho, porque eu já vi gente querendo matar a família inteira. Não aguenta mais, só quer ficar dentro de casa, quer sair de casa para não ficar com a família. E eu vi muita gente também que está sozinho e que precisa ter um contato com o mundo exterior, porque não aguenta ficar sozinho, óbvio. A internet veio para ajudar muita gente, como sempre, ela ajuda bastante, atrapalha, mas ajuda muito também, que a gente pode ter outros meios de se comunicar com o mundo externo. Se você está sozinho, conversa com amigos, Nossa, eu tenho uma amiga outro dia que ela fez aniversário e fez uma festa do pijama, só que cada um na sua casa, já que não dava para a gente encontrar. Então, tem tanta gente fazendo videochamada, tem tanta gente fazendo live por aí, a gente está fazendo uma live aqui agora. Então, isso ajuda a ter o contato com o mundo externo para quem está sozinho, tem um monte de gente dentro de casa. E para quem tem um monte de gente dentro de casa, se tiver como ficar no quarto, respirar fundo quando alguém estiver falando alguma coisa, que você já estiver de saco cheio, respira fundo, conta até 10, tenta sair de perto dessa pessoa, vai tomar um banho. Isso... Aí o Thiago falou que vai jogar todo mundo da janela. Talvez não seja a melhor saída, mas você pode se arrepender depois. Mas eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que tem como a gente conviver com os nossos familiares. Isso a gente aprende a lidar, principalmente no tempo da quarentena agora, desse isolamento social, a gente consegue aprender a lidar. E tem uma coisa que você falou aí, muito importante, o que o psicólogo vai ajudar nesse momento? Porque pode ser só um amigo. Como diz todo mundo, a gente está ali só para escutar. E não é bem assim. A gente vai ouvir o que você tem para falar, a gente vai ouvir o que você não está falando com as palavras, a gente vê o seu corpo, a gente estudou para isso. Eu não fiquei 5 anos na faculdade à toa. Então, a gente vai ver além da sua fala, porque tem muita coisa que está lá por trás e você não sabe. E a gente vai te ajudar a ressignificar isso tudo, que é fundamental. Não vai ser só um ouvir, vai ser um ouvir sem julgamento, a gente vai ouvir o que você não está falando e a gente vai te ajudar a analisar tudo que está acontecendo na sua vida. Ou que já aconteceu e te deixou ansioso, ou que é fruto de alguma ansiedade agora. Respondi um pouquinho? Agradeço, era mais ou menos isso aí que a gente está imaginando, né? Não está fácil para muita gente. Aqui em casa mesmo está bastante tumultuado, mas está ótimo. É uma bagunçada danada, é cachorro, é menino, é campainha, é vento, é obra do vizinho, é bastante confuso. Doutora Clarice. Oi.
Eu ia perguntar, né, sobre a questão da criança, a Raquel perguntou, a Rosário também falou um pouco sobre a família, mas em especial para casal, né, porque eu vi que parece que teve um aumento, né, de a briga, né, entre casais, e aí eu sei que na escola tem muita gente, né, que também, homens e mulheres que, né, em família, nesse requisito aí, você tem alguma dica, alguma coisa? Ainda não passou, né, devia passar. É um momento muito complicado, né? Para os casais, geralmente está todo mundo trabalhando, passa o dia inteiro fora, só vai encontrar à noite. Eu acho que é o momento de vocês reaprenderem a estar juntos, sabe? Volto a dizer, tem que respirar fundo se o cara faz alguma coisa que vai se atrapalhar, ou a mulher vai fazer alguma coisa para que deixa de saco cheio, mas é reaprender a conviver junto, sabe? Vai fazer atividade junto, tem um monte de brincadeira que vocês podem fazer, montar o quebra-cabeça, sei lá, brincar de adedanha, por mais que seja de 2 pessoas, brinque de adedanha, sabe? Tenta reinventar um pouquinho essa relação. Dá para fazer muita coisa legal. Na internet tem muita dica, vale a pena. Mas de respirar fundo e começar a reaprender a estar ali em casal já é um bom começo. Aprender a ouvir o outro também é muito importante, porque muitas vezes a gente escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas aprender a ouvir as necessidades do outro também ajuda demais. A tal da empatia que eu falei lá nos slides. Clarissa, tem outra pergunta aqui no chat, que é o seguinte: como fazemos nossas crianças saírem do celular e do computador nesse período de isolamento social? Olha, as dicas que eu dei falando sobre com as crianças, com o casal, é a mesma coisa. Faça joguinho com as crianças. Meu sobrinho, ele tá aqui em casa, a gente joga baralho, inventa uns joguinhos, põe para desenhar, brinca de lojinha, sabe? Ou então, adolescente, propõe para ele aqueles jogos de tabuleiro, acho que ajuda bastante, une bastante a família. Põe ele para arrumar a casa também, ele vai brigar muito, mas é importante que ele valorize também o espaço que ele está. E mais uma pergunta aí. O que podemos praticar para não agir com impulsividade? Então, a gente tem que respirar fundo, muito. Porque muitas vezes a gente faz sem pensar e já está fazendo, já está falando alguma coisa que vai machucar o outro. Então, só da gente parar para pensar, respirar fundo, a gente evita de agir com impulsividade. Lógico que às vezes a gente vai acabar agindo, não tem jeito a gente ter o autocontrole sempre, mas sempre que a gente puder parar, respirar fundo e pensar 2 vezes, já ajuda muito para controlar essa impulsividade. Se for alguma impulsividade em comer, por exemplo, tentar desviar o foco dessa impulsividade, sabe? De comer compulsivamente alguma coisa, isso já ajuda a gente tentar mudar o foco daquela impulsividade. Tem uma outra pergunta aí também. Qual a importância da atividade física nesse momento? Vai muito com o que eu falei das crianças também, ó, que é colocar o nosso corpo, quando a gente está parado, a gente fica muito ansioso, a gente fica com muita energia guardada. Então, fazer atividade dentro de casa vai ajudar no bem-estar mental, vai ajudar a gente a liberar energia, a gente vai ficar menos irritado, vai conseguir dormir melhor, vai liberar endorfina no nosso cérebro e vai dar a sensação de prazer. Então, fazer uma atividade física dentro de casa é muito importante. Porque antes a gente saía, a gente dançava, a gente corria, ia para academia, fazia spinning, andava de bicicleta, jogava futebol. E aí, como é que a gente faz não podendo fazer nada disso? Então, é legal a gente fazer uma atividade dentro de casa que vai ter o mesmo efeito dessas atividades que a gente fazia fora. Só complementando aquela pergunta da impulsividade, deixa eu só ver aqui, peraí. O que podemos praticar para não agir com impulsividade? Muitas vezes a gente acaba perdendo o controle, né? O autocontrole a gente não tem ele sempre. Outra coisa também que eu acho muito interessante, que eu pratico muito, é quando a gente agir dessa forma e parar para analisar o nosso erro, ter sempre a humildade de chegar para a pessoa que a gente agiu com impulsividade e falar assim, desculpa, essa não foi a maneira correta. Depois que você consegue verbalizar o desculpa, você consegue até dormir melhor. Então, sim, é uma dica também. Eu falo muito em todos os meus atendimentos, com todos os meus pacientes, que o diálogo é muito importante. A gente não tem uma bola de cristal
para poder entender o que o outro, adivinhar o que o outro está sentindo ou falando. A gente erra, sim, é importante essa dica de reconhecer o erro e chegar, olha, desculpa se eu agi mal naquele momento, é porque eu estava meio de cabeça quente. E isso é muito normal de acontecer, principalmente agora que está todo mundo muito estressado, né? Então, converse, gente, fale as coisas, que quanto mais vocês conseguirem falar, menos irritados, ansiosos, estressados vocês vão ficar. Tem uma pergunta mais para cima que eu acabei não fazendo ela, que é o que fazer para diminuir, eu acho que é o excesso de sono. Se eu tiver errado... Eu acho que eu vi essa, o excesso do sono. Então, o criar uma rotina, igual eu falei, é legal, de você, para o seu corpo entender que é o horário de dormir é só à noite, e se movimentar durante o dia, ajuda bastante. Todas essas atividades que a gente falou de fazer, ajudam a não deixar que a gente fique com sono. Porque quando a gente está parado o tempo inteiro, ou só mexendo no celular, ou vendo Netflix, vendo televisão, a nossa tendência é acabar caindo no sono, nosso corpo entender que a gente está ali num momento de pausa e acaba indo fechando o olhinho, dando uma pausa no trabalho dentro dele. Então, é legal que a gente se mantenha em movimento o tempo inteiro. Perfeito. Aí o Breno disse que comprou o quebra-cabeça, doutor, mas os filhos não querem de jeito nenhum. Ele só quer ficar no celular. Ô, Breno, leva o quebra-cabeça para a aula, quando voltar o encontro físico, tá? Mas é difícil. Com criança e adolescente hoje, tentar manter fora do telefone, da internet é muito difícil, é muito complicado, é uma guerra constante. Eu vejo isso muito dentro da minha casa, que eu tenho um sobrinho de 5 anos e uma sobrinha de 16, e é uma luta constante para a gente fazer, com que eles não usem isso. Então, a gente tem umas regras aqui em casa, e talvez seja legal vocês implantarem essas regras também. Aqui, sentou na mesa para comer, celular é do lado. De vez em quando a gente está sentado todo mundo conversando, a gente sempre fala, deixa o telefone de lado para a gente conversar um pouco. Então é criar regras, principalmente quando é criança. Na minha casa não chega nem com o telefone na mesa. Viu aí, ó, na minha casa também não chega. Minha casa é proibido o telefone durante a mesa enquanto a gente está comendo. Então são metas que vocês podem fazer. Vocês podem, sei lá, coloca tempo para as crianças usarem, o adolescente é mais difícil, mas vocês têm que criarem as regras, isso é muito importante, por mais difícil que seja. Alguma outra pergunta, gente? É ótimo que quando a gente começa não tem pergunta nenhuma, na hora que a gente acaba a palestra, todo mundo está calado, mas depois todo mundo começa a perguntar, né? Eu acho que todo mundo já está satisfeito com a nossa conversa aqui hoje, né? Mas quando o outro nem olha na sua cara, mesmo você procurando para conversar, entender o que está acontecendo e não se consegue ter uma conversa que o pau está quebrando. Olha, uma coisa que é importante. A gente nunca vai mudar o outro. A gente pode mudar como aquilo ali atinge a gente. Então, quando você fala o que você está sentindo, você falou, você conseguiu expressar aquilo. A partir do momento que o outro não te dá ouvidos naquilo ali, ele pode talvez precisar daquele tempo para processar o que você disse, porque sim, com certeza aquilo ali entrou um pouco na cabeça dele, e se não tiver mudança nenhuma ou se nada acontecer, aí eu sugiro que ou procure uma terapia de casal ou que reveja essa relação. Foi profundo isso, né? Foi profundo, também achei. Mas não é, relação é comunicação, é um entender o outro, é confiança, é diálogo. Então é importante, se não tem isso, a gente tem que rever essa situação toda. Mas já é pauta para uma outra palestra. Na nossa parte é fundamental. Né? Sim. O que mais? Boa noite. Na verdade, Yuri. Na verdade, eu só queria fazer um comentário, porque, primeiro, né, acho muito interessante esse tema, né, porque a gente vive num contexto que, mesmo fora da pandemia, é essencial a gente ter uma saúde emocional adequada, né, bacana. Mas acho que é o momento da gente realmente, como foi
explicado pela doutora, é buscar, né, os nossos valores, né, reencontrar os nossos valores. E acho muito interessante também que é um momento, assim, a gente tem que sempre procurar também ver o lado bom das coisas, né? Apesar da gente estar vivendo uma pandemia, mas sempre tem um lado bom, né? Que é um momento também da gente se conhecer, né, melhor, né? Saber quais são as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, né? As nossas qualidades. E acho que, acima de tudo, é tentar sempre buscar o equilíbrio das coisas, né? Não, como foi dito, né? Não por mais que seja difícil, não se preocupar com o que vai ser amanhã, o que vai ser daqui a um mês. Mas acho que é tentar absorver, né, o presente agora e tirar o lado bom das coisas, né? Porque sempre tem o lado bom das coisas, né? Então acho que, Sim. assim, meu ponto de vista é esse, né? Você falou uma coisa muito interessante, porque dentro da psicologia, e até no meu ver, o meu funcionamento com meus pacientes, eu acredito muito no pensar positivo. Lógico que a gente tem que, não é só conto de fadas, né? A gente entende que tudo tem seu lado negativo, que sempre tem as coisas ruins acontecendo. Mas é sempre mais, a vida fica mais leve quando a gente enxerga de forma positiva, fica mais fácil de levar as coisas. Então, você tocou num ponto muito importante, parabéns. Obrigada pelo complemento. Mais alguém? Ninguém mais? Joelma, João, ninguém quer perguntar, né? É ótimo que Boa ele noite, pressiona tudo ótimo. para fazer pergunta, né? Como a gente faz para lidar com uma pessoa que é mais estourada, mais agressiva, assim? Olha só, isso é uma pergunta muito legal, muito interessante. A gente recebe o que a gente dá para o outro, não é? Se a gente fica muito bravo, o outro vai agir com braveza para cima da gente também, é natural. Se alguém vai vir para cima de você com 7 pedras na mão, para que você vai agir com 7 pedras na mão para cima dele também? Quando você age com mais calma, respira fundo, conversa, a probabilidade dessa pessoa não estourar com você é muito grande. Então, assim, não adianta você estressar junto com a pessoa. Respira fundo, conversa de boa, você sabe que você é tranquilo. Para que você vai ficar estressado igual a pessoa? Vão ser dois estressados, um brigando para um lado e outro brigando por outro. Então, não vai adiantar nada e nada vai ser resolvido. O Gilson fez uma pergunta interessante. Qual a sua percepção da quarentena na nossa região neste momento? Olha, uma coisa que eu tenho prestado muita atenção é que, com o passar dos dias, as pessoas estão relaxando muito. Porque estão vendo que aqui não tem caso nenhum, que só tem suspeito, ninguém se fala muito disso. Quer dizer, não se fala assim, né, de ter casos. Então, as pessoas vão relaxando. Você anda na rua tá cheia. E como é um inimigo invisível, as pessoas não dão muito valor para isso. Acabam relaxando de vez mesmo. Então, o meu medo é muito esse, das pessoas relaxarem demais e começar a voltar com a vida normal. É importante que a gente se mantenha dentro de casa e faça a nossa parte para que as coisas passem logo. E não é uma brincadeirinha, não é uma doençazinha qualquer. O negócio é muito sério. Alguém mais? Rafael, Nilton, quiser fazer perguntas, sim, pode ficar à vontade, a hora é agora, tá? Boa noite, doutora. Deixa eu te perguntar. Pergunte. Boa noite, Breno. Você é a favor da utilização da máscara nos locais públicos? Tipo, públicos também, tipo assim, supermercado, loja, tem loja que abre meia porta, igual na rua São José, você passa lá, tá parecendo carnaval, porque os bancos abrem com uma redução de funcionários, não pensa nos clientes de forma correta, porque estão expondo todos eles ao risco, né? Eles não estão dentro da instituição, mas estão expostos à rua e não tem o devido a distância segura, vamos supor, de 1,5 m, 2 metros. Você vê todo mundo aglomerado na rua. Sim. Você perguntou aí da questão das máscaras. Bom, isso é uma discussão muito grande, mas as últimas recomendações do Ministério da Saúde foi que é legal que a gente fique com a máscara, ajuda, dá mais proteção. Então, sim, se a gente puder usar máscara para se proteger mais, eu acho que é uma boa. Mas eu não tenho propriedade nenhuma para falar disso corretamente.
exatamente assim, não. Essas são as últimas recomendações que o Ministério da Saúde deu. Mas eu estou usando, quando eu saio de casa, eu uso a máscara sim, para me proteger e proteger os outros. Ah, tem mais pergunta aí, ó. Tudo bem? Respondi a sua pergunta, Breno? Respondeu. E com relação à falta de respeito com, né, os bancos? Então, infelizmente, aí eu acho que cabe a cada um, porque assim, se você vai na rua, tem até um espacinho que os bancos e os comércios colocaram uma faixinha no chão, até dentro dos supermercados, para onde que a galera tem que ficar, o distanciamento entre as pessoas. E aí cabe de cada um. Eu não sei o que os bancos poderiam fazer com relação a isso, de, sei lá, ter mais um atendimento online, ou dar mais prazo para as pessoas pagarem as coisas, ou uma outra forma de retirada de dinheiro, sei lá. Mas as pessoas têm que respeitar também esses espaços, essa distância que tem que dar. E realmente eu não estou vendo ninguém respeitando isso na rua. Isso é muito sério, né? Verdade. Obrigado, tá? De nada. A Roberta aí fez uma pergunta também. O que fazer se fica sozinho o tempo todo dentro de casa e a rotina do sono está bagunçada? Aí acaba dormindo muito durante o dia. É um pouquinho do que a gente falou ontem. O nosso cérebro agora mais cedo. O nosso cérebro é um reloginho. Ele precisa entender a hora de dormir, a hora de comer. E quando a gente cria uma rotina, que geralmente, quando não está nesse período de quarentena, de isolamento social, a gente tem uma rotina, o nosso cérebro tem que funcionar dentro dessa rotina. Por isso que é importante você criar, olha, eu só vou dormir tal hora. Então, mesmo que se eu estiver morrendo de sono, deixa eu fazer alguma coisa para distrair esse meu sono. É importante a gente criar essa rotina e fazer esse reloginho funcionar normal aí. Quer falar alguma coisa, Yura? Eu posso pular para a próxima pergunta? Pode pular para a próxima. Como ser menos controladora? De nada, Roberta. A Silvia perguntou como ser menos controladora. Mas você diz controladora em que sentido? Você quer ter o controle sobre tudo que você faz ou que os outros fazem? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente cria uma expectativa em cima do outro que ele não vai atender a gente, né? E não só dentro dessa quarentena toda, como na vida. A tendência das pessoas é ser muito controladora. Então, a gente tem que entender que a gente não pode controlar o outro, e nem vai. Porque quando esse outro decepciona a gente se frustra num grau tão grande. Então, é melhor a gente começar a trabalhar isso dentro da sua cabeça. Eu não tenho controle sobre tudo. Não é tudo que eu quero que vai funcionar. Já pensou se todo mundo fosse controlador? Que mundo que a gente ia viver? E muitas vezes a gente não ter o controle das coisas acaba resultando em coisas maravilhosas. Tá bom, Silvia? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho também. Nada. Alguém mais, gente? Ninguém manifestou, então acho que a gente está satisfeito. Rosário, você quer dar os agradecimentos finais e a gente encerrar? Não só agradecimento, mas vou dar uma de psicólogo aqui também. Fala, Rosário. Essa Rosário é doida, pensa bem. Diz que psicólogo é doido, né? Mas também diz que médico louco, todo mundo tem um pouco. Uai. Então, eu fico aqui vendo as perguntas dos alunos e eles acreditam que estão querendo uma orientação para si mesmo, né? O Breno perguntou para os meninos dele, tem gente aí perguntando essa questão da convivência na família, do casal. Teve gente falando dessa questão da rotina, né? Como é que a gente fica mais propenso a ficar mais molenga, né? Não querer fazer as coisas, só dormir. A gente quer a receita, né? Se tivesse essa receita, ela provavelmente já estaria estampada em algum lugar. A gente teria facilidade até para encontrar, porque hoje é só dar uma digitada assim, você já consegue achar. A questão toda é cada um, né? Cada um de nós temos, ou cada família, cada um tem o seu modo de ser, o modo já que é natural, que a gente já sabe. E esse momento talvez nem seja o momento para querer mudar as coisas, mas para tentar começar a mudar, se é que essas coisas nos incomodam. Sim. Por exemplo, os filhos que estão usando muito computador hoje, ou muito celular, não é uma coisa,
ocasional, é uma coisa que já vem sendo já vista já por mais tempo. A pessoa, por exemplo, que às vezes tem um conflito com um familiar ou com um companheiro, companheira, já deve ser uma coisa mais ou menos rotineira. E, normalmente, se aflora, né? As coisas, às vezes, já estavam próximas de dar aquela explodida, e isso pode acontecer. Do mesmo jeito, a pessoa que tinha tendência a ficar mais parado, ser menos ativo, ela aproveita esse momento e justifica para si que é o momento que está fazendo que ela tenha mais vontade de ficar deitada e tal. Sozinho, é o que eu estou falando, cada um tem sua vida, então é difícil a gente julgar, até porque a gente não está dentro da casa de ninguém. Mas eu acredito mais nisso, a gente está no momento de refletir o que é bom para a gente, o que a gente quer levar, né, ou fazer perpetuar, ou criar de novo que seja bom para a gente. Porque a gente está vendo que a vida é muito tênue, né, é pequena, como a gente está vendo aqui em nossa cidade, a gente não está tendo problemas, graças a Deus, mas naqueles lugares onde a gente percebe que as perdas estão acontecendo, é um momento para a gente também pensar, e se fosse aqui? E se fosse um pai meu, uma mãe, um avô, ou um filho, qual que seria a minha reação? O que eu quero para daqui a pouco? Apesar da gente não querer ficar preocupado com o futuro, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma pensadinha assim, e acreditar que a gente sempre pode melhorar, para agradar ninguém, mas para a gente ficar um pouco melhor com a gente mesmo também. Aí dei... Não, mas com certeza, o que você falou está completamente correto. As coisas que acontecem agora, o filho no celular o tempo inteiro, os casais tendo mais discussões, são coisas que só foram afloradas nesse tempo todo. Então, isso que você falou é completamente certo. É um momento que isso tudo está acontecendo mais aflorado, mais sério, mais firme. E aí o Gilson fez uma pergunta aí, fez um comentário de que na China, depois da quarentena, muitos casais se separaram. E ele perguntou o que eu acho que levou a esse fator, a esse fato acontecer. Eu acredito muito que é justamente isso, dos casais agora estarem convivendo mais. Então, eles começam a perceber que já não estão mais com aquela paixão de antes, que o casamento já não está dando tanto certo mais, que aquela pessoa já não tem mais os mesmos ideais e pensamentos que ela, porque na vida normal, sem ser durante essa quarentena, desse isolamento, a gente mal tem tempo de ter um contato com o nosso parceiro, o nosso cônjuge. Então, nesse momento que tem que ficar 24 horas por dia junto, acaba reconhecendo e vendo que essa pessoa está diferente ou não, ou por que o casamento... E aí, qual que é a razão do nosso casamento agora? Então, minha opinião é essa, que os casais estão se separando mais lá na China, como vem acontecendo, justamente por causa disso, porque eles realmente estão vivendo o casamento ali 24 horas por dia e viram que já não está dando mais certo aquela união. E tudo bem se isso acontecer. Simplesmente já não funciona mais. Alguma coisa mais? Alguma pergunta? Ninguém quer perguntar mais, gente? Estão tímidos? Ontem a doutora havia prometido, né, de deixar os contatos conosco para que a gente pudesse disponibilizar para quem tivesse interesse. A gente deve fazer isso até colocar nos grupos, é só dar um oi até no privado, de repente, tá, gente? Porque a doutora Clarissa, ela está se disponibilizando para esse encontro conosco de uma maneira muito, vamos dizer assim, agradável, né? Ontem e hoje, então, tudo bem que ela está em casa também, né? Mas é fato que ela, com certeza, está muito ocupada. Então, a gente agradece muito. Se alguém tiver alguma outra dúvida e depois quiser ter o contato dela, é só mexer conosco e a gente passa, com certeza. Hoje, estou muito feliz com a participação também, bem superior ao volume de pessoas presentes ontem. Alguns já tiveram que sair nesse momento, porque estão fazendo prova, então, doutora Clarissa, não foi nem por desinteresse no final da sua conversa, tá?
Ao contrário, saíram assim, chorando. Estou vendo aqui nos grupos. E a gente fica lisonjeado em convite para uma próxima oportunidade, para outros temas que a doutora ache que sejam relevantes para a gente. Continua aberto, né? É óbvio, eu vou pedir. Agora a gente sabe que pedindo ganha, então nós vamos pedir, sim. Claro, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite. Foi muito legal, e como ontem, hoje até que eu fiquei mais tranquila, mas eu fiquei muito nervosa inicialmente para ver se todo mundo ia gostar, se ia dar tudo certo, e eu acho que foi muito legal, a participação foi em massa, por mais que no início todo mundo tivesse meio tímido, depois todo mundo começou a se soltar mais e perguntar. Eu me coloco à disposição para ter outras conversas, outros temas, debater outras coisas, que eu acho muito interessante, cada um tem o seu posicionamento, a sua contribuição, e isso é muito legal, e como a Rosário falou, ela tem meus contatos, se alguém quiser mandar mensagem, conversar e perguntar uma outra coisa, eu estou aqui à disposição. Tudo bem, gente? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, eu adorei participar disso aqui. Tá bom? Muito obrigada mesmo.